Glória a Deus, e hoje no nosso quadro Gente de Paz eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo, o pastor Marcos, da Igreja Batista Chave de Davi. Boa tarde, pastor Marcos, paz do Senhor. Boa tarde, querido Rico, estou muito feliz de estar aqui com você. Realmente temos muita coisa para conversar, já sonhava em poder estar aqui nesse quadro Gente de Paz. Aliás, quero dizer a você e todos os ouvintes que eu sou assíduo, frequentador da telinha, né? Sou assinante da NET há mais de 3 anos aqui em Campos, então fiquei muito feliz, né, com a oportunidade da TV Palavra de Paz em abençoar a nossa cidade, trazendo palavras, louvores. Então, estou assistindo aqui agora e vou assistir o replay, né, mais tarde, 11 horas da noite, eu vou lá, assisto as entrevistas que eu não pude ver durante o dia, sempre ligado. Vai ver se você ficou bem na fita, ficou bem no vídeo. Glória a Deus, tá com a camisa assim, uma cor até parecida, parece que a gente combinou, Com certeza, né? Com certeza. Pastor, posso chamar você, né? Pode, você? pode. Pastor, com todo respeito, você, o senhor pastor, mas o meu amigo Marcos, você é pastor e é ministro de louvor. O que veio primeiro, o ministério de louvor, o ministério pastoral? Você já é músico há muito tempo. Conta um pouco dessa história da música da sua vida. Com certeza a música pulsou de uma forma muito especial na minha vida, né? Mas a gente fala no seminário que aquele que é escolhido por Deus é escolhido desde o ventre. E eu não posso me deixar de falar aqui e citar as palavras do meu pai, né? Está na glória, o pastor Adalton Rodrigues de Souza, que quando minha mãe já estava grávida de mim, teve uma visão e via um anjo trazendo o menino e dando a ele um ministério. Glória a Deus, hein? Isso no ventre da minha mãe. E não tinha ultrassonografia naquela época, ninguém sabia ultrassom do céu, né? o que era que ia nascer, as pessoas descobriam na hora se era menino ou se era menina, e ele falou, não, pode ficar tranquilo, vai nascer um menino magro, pelancudo, comprido, e Deus tem um chamado, ele vai ser usado como vaso no reino de Deus. Seu pai já declarou a bênção, já Fui gerado em oração e lágrimas no altar de Deus. E aí o tempo passou, né? E meu pai músico, meus tios músicos. Legal. A família toda, né? tem muito músico na família. família Ligada à música, né? Meu pai caminhava muito com o pastor Heber, pastor Manel, há mais de 30 anos atrás, fazendo o primeiro grupo de pastores que iam orar na Codim, né? E ele era o ministro de louvor daquele grupo de pastores, com o seu violãozinho, ali cantando os hinos, aqueles hinos antigos. Isso há quantos anos, mais ou menos, Marcos? Há mais de 30 anos atrás. 30 anos atrás. A música dele que ficou mais conhecida é aquela A noiva é a igreja e o noivo é Jesus, a noiva vai subir. Cantou-se muito, né? Muita gente deve conhecer, você me perdoe, porque com certeza. Eu nasci de novo em 2000, então com certeza. 12 anos. Eu fiz questão de gravá-lo no primeiro CD meu, no CD Obediência, eu deixei esse registro histórico para as futuras gerações, né, conhecerem. Bacana. Você regravou? Regravei, então, né? Já tinha sido gravado pela Marta Valéria, a Álvaro Tio, todos os cantores da época, né, gravaram e cantaram muito isso aí, esse louvor. E eu, como filho, é claro, tinha que deixar esse registro histórico. Então, essa influência musical do meu pai dentro de casa pesou muito. E com 12 anos de idade, eu com a minha guitarrinha Giannini, Sonic. Eu lembro disso. E era raro. Quem tinha uma guitarra Giannini em Campos, Moisés Cambotá, era criança. Moisésinho, compositor. Quando eu chegava na igreja dele, na rua Teresópolis ali, né? O Marquinhos chegou aí. Meu Deus do céu, para encostar a mão na guitarra Giannini, fazia fila. Não tinha. Campos tinha uma loja de instrumentos musicais e eram mais caras as guitarras Giannini, eram raridade no Brasil. Era de uma linha captação Fender que vinha, né, dos Estados Unidos e madeira do Brasil, enfim. Eu até fabricado no Brasil, mas com captação tudo de Inclusive, fora. Eu até acabei de restaurar essa guitarra para o meu filho. Dei de presente a ele no aniversário. Você até hoje essa guitarra? Tá, podia ter trazido. Eu quero ver essa Giannini, agora fiquei curioso. Tá original a pintura? Sim, não, né? Sim, tudo original. O Vaguinho restaurou, consegui uma captação Fender dos Estados Unidos, botei toda nela, tá com um timbraço. Mas com 12 anos, Marquinhos, você já tocava guitarra? 12 anos. Começou a tocar com 12? 12 anos, eu levei para a igreja a minha guitarrinha. Botei uma caixinha Giannini no canto lá. Mas já tocava o violão, então? Sim. Não, comecei a tocar violão em casa, né? Certo. Cordinha de nylon para não machucar muito o dedo. Engraçado, eu não queria. Não queria tocar? Não queria. Mas minha mãe, lembrando daquela visão que Deus tinha dado ao meu pai quando eu estava no ventre, foi num congresso, acho que da Maranata, no Manaim.
e eu tinha de 2 para 3 anos, e lá na frente tinha um grupo cantando e tinha um rapaz que tocava violão e cantava ao mesmo tempo. Não era algo muito comum para a época, né? E ela olhava lá para frente e ela não conseguia ver o rosto daquele rapaz. Ela via só o meu rostinho. E ela baixou a cabeça, levantou várias vezes, não é possível, estou com uma coisa errada. E ela olhava lá para frente e via o meu rosto naquele menino. E Deus falou para ela, coloque esse menino na aula de violão quando ele tiver a idade. Guardou aquilo ali 5, 6 anos, e aí lá para os 8, 9, 10 anos, tinha um professor aqui no André Luiz, a Margarida, e ela me levou lá e falou assim, ó, ele vai aprender a tocar violão. Mas ele é muito pequeno, os dedinhos, não, ele vai aprender a tocar. E eu não queria, a aula era 3 horas. Magrinho pelo tudo. A aula 3 horas, eu olhava para o relógio 2h30, a mãe esqueceu. 10 para as 3, a mãe esqueceu. 5 para as 3, meu Deus, a aula do violão, corre para apanhar o violão agora. Mãe, já passou da hora já. Não, me arrastava pelo braço, às vezes já chorando. Mas ela me colocou ali, insistiu, fazia os exercícios comigo, me pedia, meu pai me ajudando. E ali eu fui meio que na marra, mas crendo naquilo que Deus tinha falado para ela, aquela visão também. Você tinha a visão da promessa, né? Ela tinha visão, eu não sabia de nada disso. Depois que ela foi me contar que Deus tinha me chamado para isso. E aí com 12 anos ela comprou essa guitarrinha Giannini. E eu entrei num momento até complicado, que é... Foi um incentivo e tanto, uma guitarra Giannini, para quem está começando, com certeza. Mais de 30 anos atrás. Com certeza. Mas aí tinha um problema, porque eu era, né, um garoto, né, e tinha a turma antiga da igreja que tocava, né, os irmãos já de idade, não existia louvor, né. A nossa geração tem que valorizar muito o tempo que nós vivemos hoje. Eu sempre falo isso para os jovens da minha igreja. Porque eu vivi um tempo de adolescência e juventude, de conflitos, de crise, de... Inclusive essa é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você participou dessa transição aí, daquela época em que era só o cantor cristão, hinos da harpa cristã, aquela coisa do coral, para essa coisa do louvor de adoração, de celebração com bateria, com guitarra. Eu não peguei essa época, mas eu ouço, né, o testemunho das pessoas aí que houve um tempo em que quem tinha bateria dentro da igreja, a igreja... Estava cheia de demônio, estava possuído pelo demônio, o pastor está possuído, tem bateria dentro da igreja. Eu não acompanhei isso. Você viveu isso de perto, Marquinhos? Muita coisa. A bateria era considerado um instrumento do diabo na comparação que eles faziam com os atabaques de macumba, né? Então, se tem atabaque na macumba, bate tambor na macumba, estamos agora importando o instrumento da macumba dentro do templo, que é colocar uma bateria para tocar aqui dentro do templo, e isso gerou muitas crises. Eu fui punido. Fui liberado, punido, e fiquei em disciplina mais de 6 meses na igreja por cantar uma música mais jovem. Uma música que não fazia parte ali do cantor cristão, da harpa cristã. Quebrava aquele... Só tocava violão na minha época, né? Era um grupo de 5, 6 violonistas, e às vezes tinha um triângulo e chocalho. Um triângulo? Fazia um acompanhamento ali. E às vezes... Mas você, triângulo, então você era da Assembleia? Sim. Você era da Assembleia de Deus? Sim. Como fala triângulo? Não é Corinho de fogo. Não era bem Assembleia de Deus, né? Meu pai fez parte do movimento inicial da Igreja Presbiteriana Pentecostal, onde o pastor Vassi está lá até hoje, ali no calabouço, né? Acompanhou esse período ali, e a igreja cresceu, abriu em Santa Rosa, no Jardim Carioca, Goitacazes, cresceu por muitos lugares, e eu cresci nessa igreja pentecostal. Eu costumo dizer também que Você é do sapatinho de fogo, né, Marquinhos? Eu costumo dizer que Deus me revelando aqui agora, eu fiz o caminho inverso, porque com 18 anos de idade, em virtude dessa crise do louvor relacionada à música na igreja do meu pai, eu fui proibido de tocar. Agora eu quero voltar nessa crise, só um detalhe, desculpe te interromper. Você falou que você foi punido por ter tocado uma canção. Agora, quem que te autorizou a tocar essa canção que estava fora dos padrões da época, assim? Você, por sua conta, era o dia de você ministrar louvor e você lançou a canção, foi isso? Nós éramos, fazíamos parte do grupo jovem da igreja e começamos a ensaiar. Na época era Rebanhão, Vencedores por Cristo, Cidade Alerta. E aí achamos uma música bonita lá, tinha uma programação especial dos jovens, agora os jovens vão cantar. Na hora que os jovens foram cantar, a gente, 3, 4, pai, bateria, entrou guitarra também? Isso, tudo. Guitarra, tudo?
distorção. O que é isso? O que é isso? Aí no final do culto, aquele negócio, vai cobrar do pastor que era meu pai, que música é essa? Como é que pode isso? Não sei o quê, aquela coisa toda. Só porque é filho do pastor, deixou tocar essa música endemoniada, de repente que pensaram. Pior ainda para o seu filho do pastor, né? A perseguição foi mais cobrada ainda. Mais cobrança ainda. Imagina, seu pai também deve ter passado um aperto, a igreja deve ter cobrado coisa, dele. Muita coisa. Aí você ficou em disciplina, e aí, aí foi o processo inicial, né, e tal, outras coisas aconteceram, a história é muito longa, dá para te contar muita coisa. Chegou um momento que eles entenderam que não tinha como o baixo e a bateria continuarem juntos, né, dos instrumentos, porque estavam fazendo muito barulho e atrapalhando. E numa reunião do Ministério de Louvor da igreja, eles afastaram, né, o baixo e a bateria. E eu me levantei e falei assim, gente, o nome é conjunto, naquela época era conjunto, né, não tinha nem banda. O nome está dizendo, conjunto, a gente toca junto. Se o baixo e a bateria não pode tocar, a gente não tem como tocar também não. As duas guitarras, na época que a gente fazia algumas com guitarra e teclado, ou vamos tocar uma guitarra e teclado, uma música que tem vários arranjos. Então, isso é um absurdo, vocês podem tocar? Eu falei, não. E aí nós tivemos que parar, então vocês não tocam também. Então tá bom, então ficamos suspensos. Eu comecei a visitar a segunda igreja batista de Campos, por causa dessa crise lá na igreja do meu pai. Na igreja do seu pai. Que na época já era igreja congregacional. Já tinha saído da igreja do Pastor Bacia, tinha estado numa outra igreja. Aí você passou a frequentar a segunda, mas na segunda, esse tipo de louvor? Não. Vamos por parte, vai devagar. Aí você começou para a segunda, vai. Aí encontrei com o pastor Heber chegando para a segunda igreja, vindo de Caxias. Né? O pastor Gelson Barreto, amigão nosso também, estava indo para um outro ministério. E o pastor Heber chega de Caxias, né, com toda abertura e toda visão espiritual, né? Meu mentor, meu pastor, me ordenou, fez meu casamento, fez meu noivado. Glória a Deus. Mora na Chave de Davi praticamente, o pessoal fala, pai, você vai pregar na Chave de Davi, do que aqui é uma segunda igreja? E eu tenho louvo a Deus pela vida dele, né? Por tudo isso. A gente começou a fazer o louvor na Unijovem às 6h30 da tarde, só com um violãozinho na sala dos jovens, porque 7h30, 15 para as 8, tocava um órgão, e começava o culto no templo, sem louvor, sem adoração, sem esse formato que nós temos hoje, né? Só com órgão e piano. Órgão, piano e o coral, normalmente tem coral, né? Somente cantor cristão. Que é muito bonito, eu acho lindo. Até hoje, né? Tem, a Igreja Batista tem esse momento que entra o coral, tem uma regente. A minha igreja tem o coro e eu incentivo, é muito bonito, maravilhoso, mas nesse momento, isso nos idos de 1800... Eu ia falar 1900 alguma coisa, já foi lá. 88, precisamente, porque eu estava completando meus 18 anos, o pastor Heber foi no período que ele chegou para a segunda igreja. Em 88, só tinha essa música mais tradicional tocada no culto. E quando Moisés esteve aqui, ele falou um pouquinho, né, lá dos primórdios, que foi o Sábado Jovem com o Grupo Rádios. Aí, implantado pelo pastor Heber, né, com a chegada dele. Aí já tinha bateria, baixo, aí, tudo direitinho. Só no terceiro domingo, o Sábado Jovem era no terceiro sábado, Samuel montava o equipamento lá com rádios e deixava montado no templo. No terceiro domingo, o Grupo Rádios cantava o cantor cristão do culto, um ou dois louvores bem tranquilos. Mas com bateria? Sim, baixo. Mas... O baixo bem baixo. Super contidos, né? A coisa assim bem tranquila. E aí começou, né, todo aquele início do processo do primeiro CD, né, o Mais Que Um Sonho, que o Grupo Rádio começou, mas só tinha essa isso. Essa música, aliás, eu conversei outro dia com o Moisés França aqui, essa música, inclusive, eu estava fazendo uma comparação, essa música foi como Zaqueu. Aconteceu o que aconteceu com Zaqueu nos dias de hoje. Ímpios cantando, todo mundo cantando. Primeiro lugar, no 97 FM, várias semanas seguidas. E tocando em rádio secular. Várias semanas seguidas, tocando direto nas rádios seculares aqui. E aí, mas acontecia isso só no terceiro domingo. No outro domingo voltava tudo normal. Só o órgão. E aí... até hoje o terceiro domingo eu... Agora na segunda igreja é o sábado das células, né? De celebração das células. Mas continua tendo um domingo que é não, aí o primeiro sábado, o Fernandinho tem feito agora o sábado adorador. Sábado adorador. Na visão daquele antigo sábado jovem. Certo. E aí ele tem estado ministrando já essa nova visão. Então... até a gente contando com o Fernandinho, às vezes, num retiro de pastores, lá em Rio Bonito, um pastor, a gente conversando sobre isso, né? E falou com ele, rapaz, você está num tempo especial hoje, de tudo que Deus está fazendo na sua vida, mas alguém lá na segunda igreja atrás de você teve que roer um osso e pagar um preço. O primeiro equipamento que a igreja comprou, que o corpo diaconal autorizou, era uma coisa assim equipamentos muito
simples para a época, vamos dizer assim, né? E nós tínhamos que ralar naquelas caixinhas ruins, naquelas guitarrinhas de terceira, não era nada de primeira, tinha um tecladinho Yamaha, não vou esquecer esse tecladinho Yamaha, que para aumentar o volume dele fazia poc, 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 poc. Misericórdia. Mas infelizmente, terrível. Infelizmente, antigamente tinha aquela cultura, né, de que tinha normalmente as casas que trabalhavam com som, que vendiam equipamento de som, elas tinham equipamento profissional aqui de um lado e tinha um cantinho reservado, que esses equipamentos são para a igreja. Os equipamentos mais baratos, os piores, né, eram equipamentos. Então, antigamente as pessoas pensavam assim, graças a Deus que hoje todo mundo tem entendido que para Deus tem que ser o melhor, né? Com certeza, né? A visão mudou. Que parte do pastor e do líder. Né? A gente entende isso. Digamos, a visão mudou, não, a visão se tornou bíblica. Com certeza, assim. Não, com certeza, com certeza. Então, esse processo foi lento. Doloroso também. Aí chegou um tempo que a gente começou a pedir ao pastor Hebe para a gente fazer o louvorzão no templo. Aí subimos, montamos o instrumento lá e tocarmos de 6 até 7h30. 7h30 tinha que desligar tudo, guardar tudo, porque agora vai começar o culto ao Senhor. De 6 até 7h30 eram os jovens. Eram os jovens fazendo um negócio lá. Botando energia para fora. Vamos deixar eles. 7h30, vai tocar o órgão, o piano e vamos começar o culto ao Senhor. De 6 a 7h30 vocês tocavam para ninguém? A igreja estava fechada? Tinha um grupo lá de 15, 20 jovens que começando a conhecer, né? Primeiro ônibus para o Gospel Power Festival, acho que em 95. Gospel Power Festival? Na apoteose. E aliás, o SOS da Vida em 95. Já foi na segunda edição do SOS da Vida, se não estou esquecendo aqui. Fernandinho e a Paula foi comigo no ônibus, uma galera foi aqui. Foi o primeiro ônibus que a gente saiu de Campos para conhecer algo fora de Campos, já lá muito à frente da gente, né? Um grande evento gospel com Petra, com grandes bandas, né? Americanas, né? Bride e, é claro, Resgate, Oficina G3, Catos Barneia, que eram as bandas tops da época do mundo gospel. E eu levei esse ônibus para lá, eu tinha um cabelo aqui no meio da cintura. Você já teve cabelo grande, pastor? Pena que eu não trouxe as fotos, rapaz. Eu queria ver essa foto. Eu não conseguia. Magrinho, pelancudo, com cabelo comprido, não? Você imagina. Coisa linda de Jesus. Mas aqui, junto com o senhor, com você, pastor, essa época de ser um dos precursores desse movimento, quem estava nessa época, nesse barco com o senhor aí, digamos assim, enfrentando essa resistência, digamos assim, para tocar um louvor diferente, com bateria, com baixo? Nessa época tem o quê? Moisés? Não, nessa época junto com a gente tinha o Moisés França, o Marquinhos França, né? Marquinhos também. Que formavam, eram os vocalistas principais da primeira grande banda dessa visão nova que Campos já teve. Trouxe algumas fotos dessa época aí? Tem fotos aí? Rapaz, eu não consegui achar. Essa época ninguém tinha máquina digital nessa época também, nem existia isso. Essa época, vamos voltar então, vai. Moisés. Então, a banda Moisés França, Marquinhos França eram os vocalistas, né? Zacarias era o grande baterista. Zacarias, quando você fala Zacarias irmão de Or, da Bahia, baiano. Essa época, Zacarias estava aqui. Estava aqui tocando uma batera. A batera dele tinha mais de 30 peças. Era um mundo, era uma coisa assim que parava a cidade, parava todo mundo. Juninho, o pessoal chamava de Juninho, hoje é técnico lá, tocava uma guitarra também. Iverson, tecladista. Que hoje toca guitarra. Foi meu professor, aliás, de guitarra. Aprendi a tocar violão com o Iverson também. Foi essa Margarida e depois foi aprender violão com o Iverson. Perto de vocês eu sou um garoto. Então, e Robinho Orelha, baixista. Robinho, naquela época, já estava... Robinho. Era o groove de baixo pesado. Bota groove. Essa banda, Rico... Qual o nome dessa banda? Banda Êxodo. Banda Êxodo. O líder dela era o falecido Vaninho, né? Que montou esse super time. Dono de uma casa de vendia equipamento de som? Sim, né? Ele montou esse super time e Festa São Salvador... Isso que ano mesmo, essa banda? Eu acredito que essa banda começou ali por 85... E você com cabelão? Nesse período ali, eu já começando a crescer. Tocando guitarra? Tocando guitarra. Então, essa banda revolucionou a música. Né? Eles abriam festa São Salvador aqui na cidade aqui, parava a cidade para ver a qualidade musical, né? Da banda Êxodo. A música Ladrão de Sepultura começou na banda Êxodo.
Foi uma versão que o Moisés fez do Petra. Êxodo, ela veio antes, então, do Rádios, bem antes do Rádios. Né? Aí, não havia espaço para o som deles, um progressive rock, em igrejas. Nem pensamento. Rock progressivo? Rock progressivo. Meu Deus do céu, que mistério. Naquela época, com aquela resistência. Era um som influenciado por White Snake, Europe, né? Daquele movimento ali. E eles faziam algumas versões do Rebanhão, né? Mas o Marquinhos França e Moisés França tinham aquela interpretação vocal igual o White Snake, essa turma não, né? O Moisés sim, por causa dos agudos dele, fazia lá em cima, aquela pegada todinha. E todo mundo olhando, tá possesso, tá endemoniado, rapaz, bota a mão na cabeça dele. Não tinha espaço para essa banda nas igrejas, né? Então, com o tempo, ela ficou sem espaço, tocava só nas praças, nos eventos na rua. Evento evangelístico, sim, que para mim, eu aproveito para fazer um parênteses aqui, é uma coisa que a gente tem que resgatar. Né? A gente perdeu, eu tenho uma crise quando alguns pastores me chamam para fazer trabalho em rua, de chegar na rua lá, fazer oração de 10 minutos, de botar playback para cantar e de fazer um culto de dentro da igreja. Na rua. Na rua, quando tem um perdido ali, quando tem alguém bebendo na esquina. É um contexto totalmente diferente. Tem que ter uma linguagem diferente, mas nós desaprendemos isso. Né? As nossas músicas. Né? Uma pessoa na rua não vai conseguir cantar Poderoso Deus, ele não conhece quem é Deus. Como é que ele vai entrar numa intimidade daquela, de uma adoração, como aquela música do Cirilo? Então, nós precisamos ter uma linguagem. Eu gravei até no meu CD uma música falando sobre drogas, né? Vida, Jesus Cristo. Você gravou essa música? Fazia parte da minha vida no Colégio Batista, nos 15 anos que eu tive ali, né? Cantava muito com o pastor Fernando Trindade no Batistão. E eu regravei essa música, né? Muitos anos que eu conhecia, que é um grito contra as drogas, é uma música para a rua, é uma música evangelística. Então, aí, o Êxodo perdendo esse espaço, houve necessidade de ter uma outra banda. E aí o Samuel Hudson, né, trouxe o Marquinhos Moisés como trio principal, né, vocal. A cozinha da banda. A cozinha, trouxe o Iverson. O Juninho tocou no Rádios também, mas que o sonho foi o Juninho na guitarra. O Iverson também fazendo guitarra e teclado. E o Daniel, que veio pegar o baixo, e o Rui, né, que ali formou-se a primeira banda, o primeiro grupo que formou o Rádios. Primeira formação do Rádios. Primeira formação do Rádios na gravação do Mais Que Um Sonho, que foi no teatro, no Cinema Goitacá, que hoje é Universal. Primeiro grande evento de Campos, né, o lançamento do CD Mais Que Um Sonho no cinema. Foi outra coisa inédita na época. Inédito, nunca ninguém tinha pensado nisso. A música estava estourada, né? Com certeza. E também havia uma dificuldade das igrejas receberem um negócio desse. Então foi um lance assim, que Samuel teve, de alugar, alocar, fechar o cinema naquele sábado e fazer o lançamento do primeiro CD do Rádios então, ali. Ao mesmo tempo que as igrejas, é o LP na época, LP, bolachona desse tamanho. Ao mesmo tempo que as igrejas não tinham espaço, não davam espaço, né? Os jovens estavam sedentos por algo novo, né? Querendo ouvir esse rock, querendo ouvir essa música jovem aí. E aí nesse período surgiu o Clube Bíblico também, que eu não posso esquecer. Surgiu o quê? Clube Bíblico. Clube Bíblico. Isso. Aqui no antigo Colégio Rui Barbosa, desci a Gil de Góes aqui, nessa rua aqui da Vila de Faz, naquela ladeirinha ali. O que era o Clube Bíblico? Era um primeiro movimento de comunidade que chegou em Campos através do pastor Manuel, que hoje está na Coinonia. Pastor Manuel. Isso já há uns 20 anos atrás. O que era esse Clube Bíblico? Uma reunião jovem, com guitarra, bateria, baixo, bateria, teclado. Era uma festa. Né? Todo sábado à noite, no meio de uma quadra. Louvorzão. Qual escola você falou mesmo? Antigo Colégio Rui Barbosa. Não existe mais essa escola. Né? Nos fundos ali daquela galeria que dá na casa de vídeo, naquela descidinha ali do Rio de Góes, tinha uma escola onde acho que é um estacionamento e um prédio ali agora. É um prédio. Ali tinha uma escola no estadual e ali a quadra, da escola, a quadra foi separada por pastor Manuel. Montava o PA e Zacarias tocava. Aí juntava a galera da cidade. Tinha louvores de Cristo, que Moisés fez. Moisés não chegou a falar dos louvores de Cristo, que ainda era antes do Rádios. Né? Marcos e Moisés França da Batista da Alvorada. Marquinhos, eu vou te dar aqui uma sugestão. Você precisa escrever um livro. Você precisa ir atrás dessas fotos, colocar nesse livro todas essas fotos, porque é muita coisa. Eu estou curioso, querendo saber. Você tem alguma foto em casa dessa época? Você cabeludão, tocando guitarra? Pouca alguma coisa? Pouca coisa. Mas eu tenho que ligar para Moisés. Moisés deve ter. Marquinhos França. Deve ter. Não, com certeza. Moisés Gama deve ter. O próprio Samuel deve ter. O próprio Samuel deve ter. Escreveu um livro contando essa história, né? Não, um momento que marcou, né? Não, foi muito importante. Aí, importante falar isso com você. Os pastores da cidade começaram a
proibir os jovens a virem esse tal clube bíblico sábado à noite. Ah, se você é minha ovelha, você não vai mais nesse negócio. Não, isso é uma contaminação da sua mente. Porque daqui a pouco você vai querer trazer esse negócio que você está vendo no sábado à noite para dentro da nossa igreja. Eu não aceito isso aqui. Rapaz, agora eu estou entendendo. Quando a gente fala que a gente tem que entender o tempo de Deus, que quando eu me converti, eu sempre pensei assim, que bom se eu tivesse me convertido antes. A vida com Deus é maravilhosa, mas eu me converti no tempo certo. Porque se eu me converto nessa época, eu acho que eu poderia ter desviado. Porque era uma opressão muito grande, né? Muita dificuldade. Só ficava o jovem, eu digo isso com toda certeza, o jovem para ficar na igreja, realmente tem uma convicção total do chamado de Deus, da entrega dele, da vida dele a Jesus, para suportar e vencer todas as pressões, né, e lutas, tendo que viver num contexto onde a igreja não se atualizava, né, ou enfrentou, embarreirou, né, toda essa mudança que o mundo viveu, mas que a igreja relutou contra isso nesse período difícil. Eu imagino a dificuldade que vocês passaram, o sufoco que foi para vocês, querendo tocar, querendo fazer a música de vocês, todo mundo na bênção, caminhando na presença de Deus, mas o estilo de música não agradava, ia contra os padrões, ia contra todo aquele formato, digamos assim, um formato de cultuar Deus. Era um formato, né? Vamos cultuar Deus dessa forma. Na verdade, Deus nunca esteve preocupado com o formato. E essa coisa também de bateria, que no centro de Candomblé tem... Eles que copiaram, viram? Eles devem ter lido a Bíblia e viram aí que adora o Senhor com instrumentos Salmo 150, peça sua Bíblia aqui, ver como que está aqui no Salmo 150, a forma... Símbolos sonantes, altissonantes, tudo que tem fôlego, né? A Bíblia fala... tem algo específico aqui que fala de instrumentos de percussão. Deixa eu ver aqui rapidinho. Salmo 150. Não, o louvor. Cheio de anotação aqui. Esse homem é homem de Deus mesmo. A sua Bíblia é igual a minha, né? Uns riscos, uns rabiscos assim, irmãos. E uma setinha assim lá para cima. Então. Ó, deixa eu ver se é o Salmo 150 que diz: louvai o Senhor com som de trombeta, com saltério e harpa, com adufo e flauta, com dança, com instrumento de cordas e com flautas, com símbolos sonoros. É isso, símbolos sonoros. Outras versões dizem símbolos retumbantes. São instrumentos de percussão. Claro. Estavam na Bíblia, só faltava alguém ler e falar, não, tá certo. Foram eles que copiaram, né? Mas é bíblico, né? Adorar o Senhor dessa forma. Né? Graças a Deus que eu... Não, Davi estabeleceu naqueles 4.000... Graças a Deus que eu não vivi esse tempo, que deve ter sido uma coisa terrível, né? Muito difícil, Rico, mas a gente entende, né? Eu já quero até falar aqui que eu não estou falando aqui contra aquilo que era a música cristã, evangélica. E que existe até hoje, que é muito abençoado. É lindo você ouvir. E há espaço para todos. É lindo você ouvir um coral, né? Aquele teclado, aquele órgão chamado, né? Órgão de tubos. Sim. Aquilo é uma coisa linda. Não sei se tem alguma igreja em Campos que tem. Eu vi uma vez um rapaz numa igreja fora de Campos tocando, de tubos, um verdadeiro som do vento, né, que aquele órgão faz. E um coral cantando, é lindo, a presença de Deus vem, sem dúvida. Na terceira igreja, onde eu fui pastor das jovens nos primeiros 4 anos do meu ministério, tem um Harmond lá, que quando eu trouxe a Fernanda Brum com o Emerson aqui, ele ficou encantado com aquelas pedaleiras, e ele até falou que queria vir um dia fazer uma captação para gravar em algum CD da Fernanda aquele som que eles chamam de vintage, né? Porque é do instrumento mesmo, da madeira, do timbre ali, um órgão que foi trazido dos Estados Unidos, que está aqui na terceira igreja Batista de Campos, né? O Francisco, que é um ministro de música lá, toca lá, o Harmond, top de linha também. Pastor, nós temos muita coisa para conversar ainda, mas tem um DVD, você trouxe um DVD do Trianon, é isso? Isso. Mas esse é recente, não está cabeludo não, isso já é recente agora. Já é recente, já. É o que? Lançamento do CD, alguma coisa assim? Foi primeiro CD coletânea, primeiro e único, eu tenho um desafio de voltar, né? CD Adoração Sem Limites, onde várias igrejas, vários ministérios foram convidados, né? E eu que estava com o meu sonho, eu sonhei em gravar um CD quando eu tinha 18 anos de idade, nessa fusão aí de bandas e tudo mais, eu falei, vou gravar um CD. E o tempo passou, outras coisas vieram na minha vida. Em 2005, nós somos convidados, né? Eu até não entendi muito bem, porque humanamente falando, eu dou esse testemunho. Nós estamos lá no interior, né? Você esteve lá na nossa igreja. Muitas outras igrejas mais capacitadas, musicalmente até falando, do que a nossa, poderiam estar nesse CD. Mas entre 11 ou 12 igrejas de Campos, nós somos chamados para gravar. Eu não tinha música, ia numa faculdade, minha bicicletinha. Numa semana anterior, que o Samuel me ligou, o Marlon, né, do Estúdio Hudson,
Deus tinha me dado uma música com o novo nome da igreja, porque o nome da nossa igreja era Igreja Batista de Santa Maria, né, quando eu cheguei lá, há 8 anos atrás. E eu fiquei incomodado com aquilo. Mudou para Chave de Davi. Deus começou a mudar meu coração e como boa igreja baptista, caminhamos para a Assembleia 14 nomes e em votação, tudo na Igreja Batista decidido em Assembleia, nós decidimos trocar o nome para Apocalipse 3:7. Né? A proposta era colocar um nome bíblico. O anjo da igreja está em Filadélfia, escreve que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. E aí Deus me deu na faculdade a música. Aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. Essa música está no DVD? É, que está no DVD, que foi a primeira faixa que nós gravamos. Se estiver no ponto aí, produção, pode soltar. Inclusive, pode deixar o áudio aberto, que a gente vai fazendo alguns comentários aqui sobre o DVD. Se puder, se estiver no ponto, pode soltar. Isso em 2005, Marcos? 2005, no Trianon. No caso, Apocalipse 3:7 diz... Sim, eu acredito que foram 11 ou 12 igrejas, né? Segunda Igreja Batista de Campos, a Comunidade Santa Rosa, a Coenonia, que eu me lembre, mas quem? Aqui na Beira Rio também, o pastor Claudemir esteve também participando, Circo da Vida, com o pastor Isaías, Praia Clara, também participou com uma faixa. Jesus! Jesus! Aleluia! Pastor Fernando Trindade, não podia faltar, né? Podia faltar. Um DVD de música em campos, das igrejas. Aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. A música é sua, no caso? Jesus, para sempre te adorarei. Jesus, para sempre te adorarei. Aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Jesus, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Oh! Jesus, para sempre te adorarei. Pra sempre te adorarei. Oh, oh, Jesus, pra sempre te adorarei. Jesus, pra sempre te adorarei. Aquele que é digno, aquele que venceu, aquele que era, é e que há de vir. Aquele que é digno, aquele que é digno, único digno de adoração. Aquele que é verdadeiro, aquele que era, é e que há. Juntos, Jesus, 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 pra sempre te adorarei. Pra sempre te adorarei. Jesus, Jesus, pra sempre te adorarei. Jesus, pra sempre te adorarei. Quero me entregar em verdadeira adoração. E como um filho que o Pai procura, quero ser achado por ti, segundo o teu coração.
Juntos. Jesus, para sempre te adorarei. Erga sua voz, adora o Senhor. Jesus, para sempre te adorarei, para sempre te servirei. Jesus, para sempre te servirei. Glória a Deus. Voltamos então com a nossa tarde de paz, quer dizer, continuamos com a nossa tarde de paz. Estava batendo papo aqui em off com o pastor Marcos. Estava ali a Renata Henrique, sua esposa também fazendo back vocal, né? Sim, minha linda, maravilhosa Rossana, que também, né, ministra comigo no louvor. É, isso que eu queria saber. Ela como Franciele estava com você lá na Chave de Davi, onde você vai tem que levar a amada. Com certeza, faz parte do ministério, estamos juntos, né? Tem que ser assim, Rico. Ministério em família, né? Tem que ser. Eu tenho aconselhado, e para mim é tristeza, ano passado 2 ou 3 pastores aqui em Campos que divorciaram, porque a esposa não comprou a visão ministerial. Da direita para a esquerda, rapidinho. Renata, sua esposa do meio. A Rossana e a Miriam da nossa igreja também. A do meio é a minha esposa, a mão levantada ali. Glória a Deus. A Rossana abençoada. Então, palavra até para quem está nos ouvindo aqui. Se você tem um chamado de Deus... Pode mandar para a câmera Se direto. você tem um chamado de Deus, meu querido, quem vai te acompanhar tem que ter o mesmo chamado de Deus. Para mim é tristeza, eu dou testemunho aqui, de ter que aconselhar e chorar com alguns homens de Deus na cidade, com 1, 2, 3, 4, 5 anos de casado, divorciando, perdendo o casamento, porque escolheram uma bonitinha, escolheram uma gatinha, mas não escolheram uma mulher que dobra os seus joelhos em oração e busca a presença de Deus junto com seu esposo, comprando a visão ministerial. Domingo ela foi homenageada na minha igreja e ela é chamada de pastora, sem pedir. Ela nunca pediu para ser chamada de pastora. Deus está honrando ela. As ovelhas estão reconhecendo. A igreja reconhece ela como grande líder que ela é, como grande mulher de Deus que ela é, porque atendeu o chamado de Deus para isso, né? Tanto que a nossa história, até para o casamento nosso, foi interessante, foi que ela me pediu em casamento. Ah, não acredito. Pô, Pastor Marcos é um homem das histórias, assim, que a gente ouve poucas pessoas. Você foi pedido em casamento? Fui pedido em casamento. Não, mas não foi aquele pedido formal, não foi até sua mãe pediu não. Em casamento, não. Vou explicar rapidinho essa, então. Pode explicar. Eu comecei a chamá-la para casar. Situações mais inusitadas, irmãos. Entendendo que entendendo que era de Deus. Porque foi fruto de oração, né? Eu cheguei a um momento da minha vida que eu entendia que os meus olhos não estavam achando a pessoa que eu deveria me relacionar. E eu falei, Deus, chega, não vou procurar mais. Botei meu joelho no chão no dia do meu aniversário, me ajoelhei naquele dia 28 de abril. Pedi um presente. E falei, Deus, eu estava terminando naquele momento um relacionamento que foi muito trágico para mim, sofri muito. E eu no meu quarto me ajoelhei naquele domingo à noite e falei, Deus, não procuro mais. O Senhor vai escolher para mim a mulher agora que vai ser a minha esposa para o resto da minha vida. Eu só vou beijar na boca de quem vai ser minha mulher para o resto da minha vida agora. Chega. E fiquei 2 anos sozinho. A turma da segunda igreja me zoava, né? Pai, vai dar teia de aranha nessa boca aí. A bife não vai nem entrar assim, com tanta teia nessa boca aí. E eu esperando em Deus. Esperando em Deus. E apareceu uma linda morena. Na verdade, a sua esposa realmente, com todo respeito, lógico, é muito bonita. Eu acho que você orou mais do que ela. Com certeza. O amor é cego também, né, Rico? Você tem que saber disso, né? O amor é cego. É só uma brincadeira, você é um cara boa pinta, né? Mas o mais lindo de tudo, nosso filho Caleb é bonito porque puxou a mãe, porque eu fiquei 9 meses de joelho na mão da barriga dela, seja bonito como a mãe, Deus. Seja bonito como a mãe. E colocava minhas mãos na barriga todo dia e pedia, clamava, seja bonito como a mãe, Deus. Deus não ia ouvir 9 meses de oração de um homem, rapaz. Ouviu o seu clamor. Graças a Deus. Agora, pegando o gancho que você falou... Aí a história do pedido. Então continua. Irmão, não sei quem fala mais aqui, tá difícil, vai lá. Aí ela falava não o tempo todo. Não estou com tempo de casar, não tenho confirmação de Deus, não. Eu falei assim, então tá bom. Da minha boca, a última vez que eu te peço um casamento, da minha boca, eu nunca mais vou te pedir em casamento. Se nós tivermos que casar mesmo, vai ser você que vai ter que me pedir em casamento. E ponto final. Foi pro projeto missionário da Jocum, no mês de janeiro, lá no interior de São Paulo. Meu Deus. E lá Deus fez um rebuliço no coração dela, a confirmação do chamado missionário que eu já tinha, né? Já estava no seminário estudando, mas eu já tinha essa convicção de missão, né? De ser um escolhido por Deus, onde Deus mandar eu vou. Né? Hoje eu estou em Campos, amanhã eu posso estar na África.
Ano que vem posso estar na Índia. Onde Deus mandar, eu tenho que ir. Eu digo sempre o seguinte, a gente pode se esquecer, mas Deus nunca se esquece da oração que a gente fez. Se prepare. Com certeza. Se você orou assim, se prepare. E lá nesse mês de janeiro de 97, Deus falou com ela do chamado para missões. No primeiro dia que a gente sentou para conversar, matando aquela saudade, um mês longe do outro, eu estava também no interior de BH, em BH fazendo um curso para a juventude. E ela virou e me pediu um casamento. Amor, eu quero casar com você. Quer casar comigo? Meu Deus do céu, que coisa linda. Procurei pastorear para marcar para maio, isso era fevereiro. O pessoal, que isso, rapaz? Está muito em cima. Eu falei, não. Se Deus deu confirmação... Para que esperar? Não tinha. Meu pai e minha mãe namoraram, noivaram e casaram com 5 meses. É outra história ali que eu tenho que contar para você aqui. Eu tenho que marcar. Tem irmão que eu tenho que marcar mais uma entrevista. Com esse irmão aqui eu tenho que marcar mais 5 com esse pastor. Porque... Até se pudesse trazer minha mãe no dia, ela viveu isso, né? Acompanhou de perto, né? Sim, né? O que Deus faz quando alguém coloca a sua vida sentimental nas mãos dele e entrega? Porque eu vejo muitos jovens e aconselho jovens, prego muito em congressos de jovens, adolescentes, de pedir a Deus, mas beija aqui, beija aqui, beija aqui, beija ali, e continua tentando aqui na terra. Deus olha do céu e fala o quê? Bem, se você continua tentando aí, vai sozinho, filho. Você não precisa de minha ajuda, não. Então, eu passei 2 anos da minha vida recluso totalmente. Aguardando o tempo de Deus, a pessoa certa, a esposa. Sem encostar em ninguém, sem estar com ninguém, entendendo que Deus tinha que mandar, e iria mandar alguém para mim especial. Essa coisa funciona, porque o meu testemunho é muito parecido com o seu, porque eu também orei de uma forma muito parecida. Eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu não tenho capacidade, não tenho competência para escolher uma esposa para mim. Todas as pessoas que eu me relacionei, foi assim, trágico para mim, foi terrível para mim. Então, a partir de hoje, eu não vou, assim, me expressar, digamos assim, eu não vou mover um dedo em direção a mulher nenhuma, vou aguardar. Como resposta do Senhor, quero que a minha esposa, a esposa que o Senhor tem para mim, que ela se interesse por mim primeiro e que ela venha até mim. E foi assim que aconteceu. Glória a Deus. Eu conheci a minha esposa assim, ela me convidando, ela ia ministrar louvor, veio trazer um convite para mim. Eu queria te convidar que eu vou ministrar louvor em tal lugar. Eu estranhei, convidar, não tem intimidade com ela para isso. Ali começou nosso relacionamento, começou dessa maneira. Mas ela veio até mim, ela se interessou primeiro, ela trouxe esse convite, né, para que eu fosse no lugar que ela ia ministrar. E pegando um gancho, né, no que o senhor falou agora há pouco, a importância desse ministério em família, como acontecem muitos conflitos realmente, porque o marido está num nível, a esposa está abaixo, ou ao contrário, a esposa está caminhando no nível que o marido não está acompanhando o ministério, não tem o mesmo chamado. Aproveitando esse gancho de não ter o mesmo chamado, nós estamos com uma pergunta. A pergunta de hoje é o seguinte: convém um cristão namorar um não cristão? Olha só, se já é difícil os dois sendo cristãos e não caminhando no mesmo nível espiritual, quanto mais um cristão namorando uma pessoa que não é cristã, que não tem os mesmos valores, os mesmos princípios, né? Enfim, não segue os padrões do reino de Deus, anda segundo os padrões do reino do mundo. Queria que o senhor queria que o senhor comentasse sobre essa pergunta. Convém, é certo, um cristão namorar alguém que não é cristão? Passei a bola para o pastor agora. Fica aí, pastor. Bem, como eu tenho aconselhado a juventude da minha igreja, onde eu prego, eu falo, a luz não tem comunhão com as trevas. Então, ficaria muito difícil um namoro sem oração. Como que vai haver, né, um tempo de oração e quem está me ouvindo aqui agora, que namora, né, que tem um tempo de um relacionamento com alguém, se a oração não faz parte do momento principal do namoro de vocês, já está tudo errado. É verdade. Deus tem que ser o centro. Né? Se não começa esse tempo de vocês juntos, orando, abençoa, Senhor, tudo que nós estamos conversando aqui, esse nosso conhecimento, né? E aí tem algumas igrejas aqui em Campos que trabalham com a questão da corte, né? Uhum. E você, né, aí mesmo, não ter contato físico nenhum. Na nossa igreja, a CMA tem essa questão da corte. Só para explicando para as pessoas que estão em casa, que falam, corte, o que é isso? Bom, é um compromisso que os namorados assumem de só mãozinha dada, conversar bastante, orar junto, mas nada de beijo na boca, nada de agarramento, nada disso. É conversa, diálogo, oração, e Deus confirma se é aquela esposa, se é aquele marido, enfim. É uma opção, não é nenhuma exigência. É uma opção, é uma direção do pastor e segue
Quem quer, ninguém é obrigado a seguir, né? Com certeza. Mas eu conheço vários casais, inclusive, né, não vou citar o nome de ninguém, mas eu conheço vários casais da minha igreja, amigos, inclusive parentes, que casaram virgens. Homem e mulher casaram virgem no altar. Se guardaram durante anos aí, anos de oração. Eu poderia dar esse testemunho aqui, que eu com 27 anos também casei virgem. Glória a Deus. Entreguei minha virgindade à minha esposa e ela entregou a dela a mim. Glória a Deus. Isso é um privilégio, né? É uma bênção. Privilégio, uma bênção de Deus, né? Eu louvo a Deus por isso, não tenho nenhuma vergonha. Falava isso no Colégio Batista com meus alunos, né? Para o mundo isso é uma vergonha. Terrível, terrível. Quando eu tratava esse tema virgindade no Colégio Batista, nas nossas aulas lá, e chegava um clima da aula que eu botava uma perguntinha neles e eles me cobravam. E o senhor? Eu falei, na próxima aula eu vou falar. Aí ficavam para morrer comigo, me pegavam no corredor, só na semana. E aí, quando a gente fazia o fechamento, eu compartilhava e orava, pedindo a Deus uma unção de santidade para a vida daqueles jovens, para que eles também conseguissem vencer a tentação e todas as dificuldades. Então, eu creio que um relacionamento tem que ser luz com luz, não luz com trevas. Senão, Deus não vai abençoar. Mas, pastor, eu conheço casos de pessoas que casaram com pessoas ímpias e depois a pessoa se converteu. A pessoa se converteu e trouxe através para a igreja. Aquela coisa bíblica, né? Através daquela coisa que a Bíblia diz, o testemunho da esposa santifica o marido e vice-versa, né? Vai casar com um cara que não é crente, ele vai se converter depois. Mas e aí? Mas o que eu tenho ouvido e desses casos que eu pude experimentar, muito sofrimento até o dia da conversão de um dos dois. Não, tem que estar disposto a pagar um preço. Muito e altíssimo. Ou também ao contrário. Ao contrário. Pessoas que estavam na igreja, quem não estava na igreja tirou a pessoa da igreja. Também tem isso. Que infelizmente acontece muito. Você começa, às vezes nem em casa, mas começa a se relacionar com uma pessoa que não é da mesma fé que você, daqui a pouco você está fora da igreja. Por amor àquela pessoa, você abre mão do amor de Deus. É a maior burrice, pior coisa que a pessoa pode fazer. Pior decisão que uma pessoa pode tomar, né? Com certeza. Deus tem que ser o centro do relacionamento. Porque relacionamento é uma coisa difícil, né, pastor? Com certeza. É difícil. Somos pessoas diferentes. Você casa com uma pessoa diferente, que teve uma educação diferente, muitas vezes o conhecimento, cultura, tudo diferente, pensa diferente de você. Então, para dar certo, só Deus. Deus tem que ser o centro do relacionamento. Com certeza. Se não for pela vontade de Deus, realmente a coisa não vai. Então, aí em 2005 a gente gravou essa única faixa, que é a música Chave de Davi. E ali Deus deu um start para mim, para eu não deixar a veia musical na minha vida morrer. Foi ali que nasceu, então, o ministério. Ressuscitou. Porque quando eu tinha 18 anos, eu sonhei em fazer isso, lá em 88. Mas o tempo passou, e aí essa oportunidade de estar gravando essa única música nesse CD coletânea, Deus me deu esse start. Em 2008 eu gravei o primeiro CD, que foi o CD Obediência. Você não trouxe esse CD para nós, não? Cadê o CD? CD? A foto tá ali, a capa do CD tá nas imagens aí. Tá nas fotos que o senhor trouxe? As fotos, produção, a foto tá aí, pode soltar as fotos se estiver no ponto, já pode soltar as fotos para quais que estão ali, né? Vamos ver se a gente consegue voltar. Na ordem que tiver, a gente vai comentando as fotos. Vai comentando aqui, porque tem muita... Isso aí é a banda que Deus nos deu, isso aí é o Camarim da Marcha, da Conquista, esse ano, 2010. Sim, isso. Isso aí é uma programação em Curitiba, no congresso que a gente foi ministrar, eu e minha esposa. À medida que for passando, você vai comentando. Com a prefeita Rosinha, né? Agora, em 2010, na nossa igreja. Lá na Igreja Batista de Davi. Sim. Ela esteve lá na programação, também um congresso lá em Curitiba. Que uma performance bem de rock ali, né? Bem... Rock and roll na veia, né? Isso aí, o Fernandinho, na marcha desse ano passado, né? A gente estava junto lá nesse Marcha para Jesus, né? No estúdio, ensaiando. Que marra, hein, Benoni? Benoni, ali no estúdio Benoni, nosso tecladista abençoado. Thiago na guitarra. O Deivin, baterista, Eldorado, e o Lucas no baixista, né? Essa é a banda abençoada que Deus tem me dado a oportunidade de ministrar, só fera. Tem mais foto aí? Tem mais foto? Tem aí algumas fotos da marcha, né, com essa turma ministrando. Pode passando, aí. Júlio, faz favor. No estúdio, ensaiando, né, para a gravação do CD. Muito especial esse tempo aí, voltando de Curitiba, né, com minha esposa e meu filho. O cara é bonitão lá. Puxou a mãe realmente. O que tem do pai dele, hein? Nada. A música. Com certeza. Em Macaé, no segundo Igreja Batista de Macaé, também fazendo o lançamento do CD, né? Aí já viajando com o pessoal, né? Outra foto também da marcha que a gente esteve participando. Isso aí foi em Eldorado, né? Lançamento do CD Mudança. Tá bonita a igreja de Eldorado, né? Muito. Eu sou filho de Eldorado também, porque passei um ano da minha vida lá no seminário, terminando o curso com o pastor Fernando, Glória né? a Deus, pode passar. Há uma identificação muito grande. Essa é a capa do CD Mudança, é o segundo CD,
gravado ao vivo na Chave de Davi. A foto ao fundo lá é a localidade onde nós estamos. Ah, certo. Essa foto é interessantíssima, né? Foi o Fabiano que me ajudou a montar, porque eu não pensava que o pano vermelho ali ia fazer tanto destaque. E o detalhe, a minha guitarra, ela é vermelha, não foi montagem não. Então a unção que sai da guitarra, que passa pela cruz, faz a mudança acontecer na localidade. Peraí, repete aí, eu não entendi a revelação. Fala. A unção do louvor que sai da guitarra pela cruz alcança e liberta a comunidade que está lá no fundo. Glória a Deus, profético isso. Não foi combinado não. Não, foi... Inclusive você está com uma camisa muito bonita aqui, que é a camisa... É a camisa do CD. Essa camisa é a camisa do lançamento do CD. Escrito aqui, mudança 2 Coríntios 5:17. Versículo atrás. Ele tá dando um close aqui na sua camisa. Fica assim, para um pouquinho. Não para não, irmãos. Ele é pior do que eu, ele se mexe mais do que eu, Júlio. Aí, ó. Mudança, bonita camisa. E o versículo atrás, né? Se alguém está em Cristo, uma criatura é essa, coisas velhas já passaram, isso que tudo 2 Coríntios 5:17. Glória a Deus. Esse é o segundo CD. Tem foto do primeiro? Tem a capa do primeiro. Tem a capa do primeiro? Passa aí, Júlio. Obediência, né? Vê se consegue achar aí o apóstolo Luciano aqui, o pastor Fernando Trindade do lado ali do palco ali, aí o Trianon, né? Que era o vídeo que nós já passamos aqui. Vamos ver se a gente acha. Tem quantas fotos? Umas 200? Não, né? Não, menos de 200, um menos gadinho. de 200, um pouquinho. Vai passando, vê se a gente acha a foto. Quem é aquele rapaz ali? O que eu estou fazendo na sua foto? O que... Ah, eu ministrando na sua igreja. Claro, pai. Inclusive, o senhor está em pecado. O dia que eu ministrei lá, o senhor não estava lá. É verdade. Está viajando, né? Tem outra. Tem outra foto? Tem outra do seu Rico Franciele aí. Sim, tá. Isso aí foi uma oportunidade muito especial, né? Pena que eu não estava lá. Foi muito. Esse dia foi um dia muito especial. Foi o pastor Juliano que estava lá. O pastor Juliano agora assumiu uma igreja, né? Está no Joca agora. No Joca, né? Você vai voltar lá no Chave Davi no domingo à noite lá com a gente lá, em nome de Jesus. Você vai estar lá. Com certeza. Domingo à noite está lá. Com certeza. Esse domingo eu vou estar lá com certeza. Então, Rico, são muito... A capa do primeiro CD na tela. Obediência, foi em 2008. Fernandinho cantou. Muito bonita essa capa também, pastor. Aliás, as duas capas são muito bonitas. Quem que fez essa arte? A ideia essa eu montei sozinho. O mesmo CorelDRAW, imagem também. Montou no seu mesmo computador no CorelDRAW montou. Eu gosto de mexer com essas coisas aí. O CorelDRAW é uma ferramenta muito... Feríssima. Eu gosto de mexer com essa parte de arte aí. E na segunda eu montei a ideia e o Fabiano só fez aquela parte ali de tirar a cor da foto e fazer a guitarra junto com o pano. Né? Mas a ideia, digamos assim, a concepção da capa é sua. A logomarca, tudo isso aqui eu faço. Minha esposa faz a camisa, tem que ter uma lojinha que atende as igrejas. Você mesmo escolhe, por exemplo, a fonte, a letra? Sim. Vou pro computador, oro, boto o joelho no chão. Gostei muito da capa dos 2 CDs, inclusive. Próximo CD, nosso próximo CD, você já está contratado para fazer a nossa capa. Quem sou eu? Gostei demais, muito bonito. A gente trabalha com isso também, outra coisa que, de repente, um dia minha esposa pode vir aqui e falar sobre isso. A gente atende igrejas, né, na cidade de Campos, camisas de congresso, camisas de ministério de louvor, de teatro, eventos, só traz o versículo, traz uma ideia, não tem a logo, e trazendo o versículo, aquilo eu vou no computador, monto a logo e passo. Uma experiência bem interessante. O pastor Manuel queria uma camisa para fazer evangelismo do Paixão de Cristo no cinema, naquela época do Mel Gibson, né? E ele teve um sonho à noite, chegou na minha casa, Marquinhos, monta aí, eu quero uma camisa para ir para a porta do cinema fazer evangelismo. Quando eu abri a tela que eu montei no computador, Deus tinha me dado no meio da noite, eu acordei com sonho, fui para o computador, sentei lá e desenhei. Qual foi o desenho que ele tinha visto na casa dele, no seu sonho? O que abriu na tela do computador. Falei, é essa aí. É um adesivo. Tem até um adesivo, nunca se esqueça, uma coroa de espinho sangrando foi por você. João 3,16. Glória. Linda mensagem. A gente tem uma camisa com essa mensagem. Foi para a porta do cinema evangelizar a galera. Aproveitar aqui ao vivo agora, né? Todo mundo assistindo a programação. Pediu ao pastor Marcos para fazer uma camisa, pensar numa camisa aí para a TV, Palavra de Paz. Puxa vida! Uma camisa padrão aqui para a TV, que tá boa ideia, né? Começa a orar nessa direção aí. Com certeza. Deus te usa poderosamente nessa área aí, pastor. Muito bonita as camisas, a capa do CD, muito assim, simples e com uma mensagem muito forte, muito bonita. O Fernandinho gostou muito também da segunda capa também, ele amou, né? Ele cantou no primeiro CD, ele canta uma música comigo no primeiro CD. No primeiro CD ele cantou. E me deu a faixa 7 do segundo CD, que é o Pai Procura, que ele já tinha regravado nesse CD coletânea. Linda a música. Não gravou um CD dele ainda não, ele vai ter que regravar, porque é linda, sobre João 4. Né? Glória a Deus. Infelizmente, irmãos, essa foi a entrevista que o tempo passou mais rápido, porque eu achei uma pessoa que fala mais do que eu, porque eu falo muito, mas é tanto assunto para conversar, vocês não imaginam quando a gente está aqui em off, quando está passando um CD, um DVD, o quanto a gente conversa aqui. Nós vamos ter que marcar mais umas 2 entrevistas, 3, não sei, para a gente
para conversar sobre tantos assuntos, né? A gente vai encerrar agora, mas antes de encerrar, como a gente sempre faz, eu deixo o nosso convidado à vontade para deixar uma mensagem aí para os nossos amigos que estão em casa nos assistindo. Eu quero louvar a Deus por poder estar aqui, né, com o Rico, na TV Palavra de Paz, e mandar um abraço à minha igreja, linda, maravilhosa, a Igreja Batista Chave de Davi, a 70 quilômetros do centro de Campos, mas Deus tem feito algo muito especial, tem nos dado um tempo muito especial ali na nossa igreja. Começamos agora no início do ano o Colégio Batista Chave de Davi. Glória a Deus. Todos os dias as crianças iniciam a aula com adoração, prostrados aos pés de Jesus. Já temos vários testemunhos na comunidade da mudança das crianças dentro de casa a partir da nossa escola lá. Entre tantos outros sonhos que nós temos, né, eu queria também compartilhar sobre o versículo do dia, já que eu sou assíduo na net, tenho acompanhado o Palavra de Paz, que fala sobre o Salmo da Comunhão, Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, eu sou vice-presidente também da EC na cidade de Campos, né, assim como da Ordem dos Pastores Batistas, e conclamo, né, a vivermos em unidade. Entendemos que a oração de Jesus em João 17, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Ela não é um pedido. E se a gente estuda um pouquinho, foi a última oração de Jesus com os seus discípulos antes de ser preso e tudo aquilo que aconteceu com ele. Então, se Jesus, numa última oração com os seus discípulos, clama ao Pai e incentiva e chama a atenção dos seus discípulos para eles viverem em unidade, para eles se suportarem em amor, se perdoarem em amor e andarem em unidade, eu não posso fazer a unidade na minha vida um cântico de domingo de manhã ou domingo à noite, que eu abraço meu irmão 10, 15 segundos e me esqueço disso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não estou nem aí para o meu irmão, não me preocupo com o meu irmão. Então, lá na nossa localidade, eu faço parte lá do Conselho de Pastores, nós andamos em unidade, presbiteriano, batista, comunidade, assembleia, nós vamos para a praça junto, nós temos o culto da comunhão uma vez a cada 2 meses, juntos, e entendemos que só vamos conquistar a cidade de Campos quando nós vencermos as questões doutrinárias, né? A EC não propõe nada relacionado à doutrina, respeitamos, cada denominação tem que viver a sua doutrina, isso é fundamental, o respeito é fundamental, mas temos que orar juntos pela cidade, temos que clamar juntos pela cidade, e eu faço um apelo a você que faz parte de uma igreja evangélica a chamar a atenção do seu pastor para isso, chamar a atenção do seu irmão para isso. Temos a marcha agora em agosto, né? Ano passado foram 60 mil pessoas. Nós queremos colocar no mínimo 100 mil pessoas de novo na praça da nossa cidade. Andaremos pela cidade do Rico, esteve puxando vários anos o trio elétrico, né? Em cima do trio, trazendo o povo de Deus, um só povo, porque no céu vai ser assim. Então temos que ensaiar aqui na terra para não ficarmos acostumados no céu. É verdade. Com certeza. Vamos praticando, né? Com certeza. Então, meu desafio é que você vive em unidade, ande em unidade na sua igreja, com o seu pastor, com seus irmãos. Não vai ter gente perfeita na sua igreja, vai ter dificuldade com algumas pessoas. Você vai ter que andar em unidade com eles, né? Mas também com o corpo de Cristo, que faz parte do povo chamado por Deus nessa cidade de Campos, que nós cremos que temos grandes coisas, grandes conquistas. Campos é a cidade do avivamento, nós cremos nisso. Amém, eu creio também. Amém. Bom, pastor, quero agradecer muito. Amém, essa entrevista abençoou muito a minha vida. Foi Amém, glória a mim também. Muito abençoado. Eu creio e tenho certeza que com certeza ficou péssimo, né? Eu creio, tenho convicção de que foi bênção para a sua vida também. Mas amanhã eu volto, estamos encerrando agora. Amanhã eu volto com o nosso quadro Gente de Paz.